A Inquisição não foi criada de uma só vez, nem procedeu do mesmo modo no decorrer dos séculos. Por isto distinguem-se: 1. A Inquisição medieval, voltada contra as heresias cátara e valdense nos séculos XII e XIII e contra falsos misticismos nos séculos XIV e XV. 2. A Inquisição espanhola, instituída em 1478 por iniciativa dos reis Fernando e Isabel, visando principalmente aos judeus e muçulmanos, tornou-se poderoso instrumento do absolutismo dos monarcas espanhóis até o século XIX, a ponto de quase não poder ser considerada instituição eclesiástica. Não raro a Inquisição espanhola procedeu independentemente de Roma, resistindo à intervenção da Santa Sé, porque o rei de Espanha a esta se opunha. 3. A Inquisição romana, também dita Santo Ofício, instituída em 1542 pelo Papa Paulo III, em vista do surto do protestantismo. Apesar das modalidades próprias, a Inquisição medieval e a romana foram movidas por princípios e mentalidade características. Passamos a examinar essa mentalidade e os procedimentos de tal instituição, principalmente como nos são transmitidos por documentos medievais. Antecedentes da Inquisição contra os hereges, a Igreja Antiga aplicava penas espirituais, principalmente excomunhão, não pensava em usar a força bruta. Quando, porém, o imperador romano se tornou cristão, a situação dos hereges mudou. Sendo o cristianismo religião de Estado, os césares quiseram continuar a exercer para com este os direitos dos imperadores romanos, pontífices Massimi, em relação à religião pagã, quando arianos perseguiam os católicos, quando católicos perseguiam os hereges. A heresia era tida como um crime civil, e todo atentado contra a religião oficial como atentado contra a sociedade. Não se deveria ser mais clemente para com o crime cometido contra a majestade divina do que para com os crimes de lesa majestade humana. As penas aplicadas, do século IV em diante, eram geralmente a proibição de fazer testamento, a confiscação dos bens, o exílio. A pena de morte foi infligida, pelo poder civil, aos maniqueus e aos donatistas. Aliás, já Diocleciano em 300 parece ter decretado a pena de morte pelo fogo para os maniqueus, que eram contrários à matéria e aos bens materiais. Agostinho, de início, rejeitava qualquer pena temporal para os hereges. Vendo, porém, os danos causados pelos donatistas, circunceliones, propugnava os açoites e o exílio, não a tortura nem a pena de morte. Já que o Estado pune o adultério, argumentava, deve punir também a heresia, pois não é pecado mais leve a alma não conservar fidelidade, fides, fé, a Deus do que a mulher trair o marido, Episte. 185, N. 21, a Bonifácio. Afirmava, porém, que os infiéis não devem ser obrigados a abraçar a fé, mas os hereges devem ser punidos e obrigados ao menos a ouvir a verdade. As sentenças dos padres da Igreja sobre a pena de morte dos hereges variavam. São João Crisóstomo, 407, bispo de Constantinopla, baseando-se na parábola do joio e do trigo, considerava a execução de um herege como culpa gravíssima. Não excluía, porém, medidas repressivas. A execução de Prisciliano, prescrita por Máximo Imperador em Tréveres, 385, foi geralmente condenada pelos porta-vozes da Igreja, principalmente por São Martinho e Santo Ambrósio. Das penas infligidas pelo Estado aos hereges não constava prisão. Esta parece ter tido origem nos mosteiros, donde foi transferida para a vida civil. Os reis merovingios e carolíngios castigavam crimes eclesiásticos com penas civis assim como aplicavam penas eclesiásticas a crimes civis. Chegamos assim ao fim do primeiro milênio. A Inquisição teria origem pouco depois. As origens da Inquisição. No antigo direito romano, o juiz não empreendia a procura dos criminosos, só procedia ao julgamento depois que lhe fosse apresentada a denúncia. Até a alta Idade Média, o mesmo se deu na Igreja. A autoridade eclesiástica não procedia contra os delitos se estes não lhe fossem previamente apresentados. No decorrer dos tempos, porém, esta praxe mostrou-se insuficiente. Além disto, no século X apareceu na Europa nova forma de delito religioso, isto é, uma heresia fanática e revolucionária, como não houvera até então, o catarismo, do grego catarós, puro, ou movimento dos albigenses, de Albi, cidade da França meridional, onde os hereges tinham seu foco principal. Considerando a matéria por si, os cátaros rejeitavam não somente a face visível da Igreja, mas também instituições básicas da vida civil, o matrimônio, a autoridade governamental, o serviço militar, e enalteciam o suicídio. Destarte constituíam grave ameaça não somente para a fé cristã, mas também para a vida pública. Em bandos fanáticos, às vezes apoiados por nobres senhores, os cátaros provocavam tumultos, ataques às igrejas etc., por todo o decorrer do século.
Xi até 1150 aproximadamente, na França, na Alemanha, nos Países Baixos. O povo, com a sua espontaneidade e a autoridade civil, se encarregavam de os reprimir com violência. Não raro o poder régio da França, por iniciativa própria e a contragosto dos bispos, condenou à morte pregadores albigenses, visto que solapavam os fundamentos da ordem constituída. Foi o que se deu, por exemplo, em Orleans, 1017, onde o rei Roberto, informado de um surto de heresia na cidade, compareceu pessoalmente, procedeu ao exame dos hereges e os mandou lançar ao fogo. A causa da civilização e da ordem pública se identificava com a fé. Entre mentes a autoridade eclesiástica limitava-se a impor penas espirituais, excomunhão, interdito, etc., aos albigenses, pois até então nenhuma das muitas heresias conhecidas havia sido combatida por violência física. Santo Agostinho, 430, e antigos bispos, São Bernardo, 1154, S. Norberto, 1134, e outros mestres medievais eram contrários ao uso da forma, sejam os hereges conquistados não pelas armas, mas pelos argumentos, admoestava São Bernardo, in Cant, ser. 64. Não são casos isolados os seguintes. Em 1144, na cidade de Lyon, o povo quis punir violentamente um grupo de inovadores que aí se introduzira. O clero, porém, o salvou, desejando a sua conversão e não a sua morte. Em 1077, um herege professou seus erros diante do bispo de Cambraia. A multidão de populares lançou-se então sobre ele, sem esperar o julgamento, encerrando numa cabana, a qual atearam fogo. Contudo, em meados do século XII, a aparente indiferença do clero se mostrou insustentável. Os magistrados e o povo exigiam colaboração mais direta na repressão do catarismo. Muito significativo, por exemplo, é o episódio seguinte. O Papa Alexandre III, em 1162, escreveu ao arcebispo de Reims e ao conde de Flandria, em cujo território os cátaros provocavam desordens. Mais vale absolver culpados do que, por excessiva severidade, atacar a vida de inocentes. A mansidão mais convém aos homens da Igreja do que a dureza. Não queira ser justo demais. Noli nimium esse justus. Ponto. Informado desta admoestação pontifícia, o rei Luís VII de França, irmão do referido arcebispo, enviou ao Papa um documento em que o descontentamento e o respeito se traduziam simultaneamente. Que vossa prudência dê atenção toda particular a essa peste, a heresia, e a suprima antes que possa crescer. Suplico-vos para bem da fé cristã, concedei todos os poderes neste campo ao arcebispo. Do Reims, ele destruirá os que assim se insurgem contra Deus. Sua justa severidade será louvada por todos aqueles que nesta terra são animados de verdadeira piedade. Se procederdes de outro modo, as queixas não se acalmarão facilmente e desencadeareis contra a Igreja Romana as violentas recriminações da opinião pública. Martene, Amplissima Collectio, segunda 638 s. As consequências deste intercâmbio epistolar não se fizeram esperar muito. O Concílio Regional de Tours, em 1163, tomando medidas repressivas contra a heresia, mandava inquirir, procurar, os seus agrupamentos secretos. Por fim, a Assembleia de Verona, Itália, a qual compareceram o Papa Lúcio III, o Imperador Frederico Barbarrocha, numerosos bispos, prelados e príncipes, baixou, em 1184, um decreto de grande importância. O poder eclesiástico e o civil, que até então haviam agido independentemente um do outro, aquele impondo penas espirituais, este recorrendo à força física, deveriam combinar seus esforços em vista de mais eficientes resultados. Os hereges seriam doravante não somente punidos, mas também procurados, inquiridos. Cada bispo inspecionaria, por si ou por pessoas de confiança 1 ou 2 vezes por ano, as paróquias suspeitas. Os condes, barões e as demais autoridades civis os deveriam ajudar sob pena de perder seus cargos ou ver o interdito lançado sobre as suas terras. Os hereges depreendidos ou abjurariam seus erros ou seriam entregues ao braço secular, que lhes imporia a sanção devida. Assim era instituída a chamada Inquisição Episcopal, a qual, como mostram os precedentes, atendia a necessidades reais e a clamores exigentes tanto dos monarcas e magistrados civis como do povo cristão. Independentemente da autoridade da Igreja, já estava sendo praticada a repressão física das heresias. No decorrer do tempo, porém, percebeu-se que a Inquisição Episcopal ainda era insuficiente para deter os inovadores. Alguns bispos, principalmente no sul da França, eram tolerantes. Além disto, tinham seu raio de ação limitado às respectivas dioceses, o que lhes vedava uma campanha eficiente. À vista disto, os papas, já em fins do século XII, começaram a nomear legados especiais, munidos de plenos poderes para proceder contra a heresia onde quer que fosse. Destarte surgiu a Inquisição Pontifícia ou Legatina, que a princípio ainda funcionava ao lado da episcopal. Aos poucos,
porém, a tornou desnecessária. A Inquisição Papal recebeu seu caráter definitivo e sua organização básica em 1233, quando o Papa Gregório IX confiou aos dominicanos a missão de inquisidores. Havia doravante, para cada nação ou distrito inquisitorial, um inquisidor-mor, que trabalharia com assistência de numerosos oficiais subalternos, consultores, jurados, notários. Em geral, independentemente do bispo em cuja diocese estivesse instalado. As normas do procedimento inquisitorial foram sendo sucessivamente ditadas por bulas pontifícias e decisões de concílios. Entre mentes, a autoridade civil continuava a agir, com zelo surpreendente contra os sectários. Chama a atenção, por exemplo, a conduta do imperador Frederico II, um dos mais perigosos adversários que o papado teve no século XIII. Em 1220 este monarca exigiu de todos os oficiais de seu governo prometessem expulsar de suas terras os hereges reconhecidos pela Igreja, declarou a heresia crime de lesa majestade, sujeito à pena de morte e mandou dar busca aos hereges. Em 1224 publicou o decreto mais severo do que qualquer das leis citadas pelos reis ou papas anteriores. As autoridades civis da Lombardia deveriam não somente enviar ao fogo quem tivesse sido comprovado herege pelo bispo, mas ainda cortar a língua aos sectários a quem, por razões particulares, se houvesse conservado a vida. E possível que Frederico II visasse interesses próprios na campanha contra a heresia, os bens confiscados redundariam em proveito da coroa. Não menos típica é a atitude de Henrique II, rei da Inglaterra, tendo entrado em luta contra o arcebispo Tomás Becket, primaz de Cantuária, e o Papa Alexandre III, foi excomungado. Não obstante, mostrou-se um dos mais ardorosos repressores da heresia no seu reino. Em 1185, por exemplo, alguns hereges da Flandria tendo se refugiado na Inglaterra, o monarca mandou prendê-los, marcá-los com ferro em brasa na testa e expô-los, assim desfigurados, ao povo. Além disto, proibiu aos seus súditos lhes dessem asilo ou lhes prestassem o mínimo serviço. Estes dois episódios, que não são únicos no seu gênero, bem mostram que o proceder violento contra os hereges, longe de ter sido sempre inspirado pela suprema autoridade da Igreja, foi não raro desencadeado independentemente desta, por poderes que estavam em conflito com a própria Igreja. A Inquisição, em toda a sua história, se ressentiu dessa usurpação de direitos ou da demasiada ingerência das autoridades civis em questões que dependem primeiramente do foro eclesiástico. Em síntese, pode-se dizer o seguinte: 1. A Igreja, nos seus 11 primeiros séculos, não aplicava penas temporais aos hereges, mas recorria às espirituais, excomunhão, interdito, suspensão. Somente no século XII passou a submeter os hereges a punições corporais. E por quê? 2. As heresias que surgiram no século XI, as dos cátaros e valdenses, deixavam de ser problemas de escola ou academia, para ser movimentos sociais anarquistas, que contrariavam a ordem vigente e convulsionavam as massas com incursões e saques. Assim tornavam-se um perigo público. 3. O cristianismo era patrimônio da sociedade, à semelhança da prática e da família hoje. Aparecia como vínculo necessário entre os cidadãos ou o grande bem dos povos. Por conseguinte, as heresias, especialmente as turbulentas, eram tidas como crimes sociais de excepcional gravidade. 4. Não é, pois, de estranhar que as duas autoridades, a civil e a eclesiástica, tenham finalmente entrado em acordo para aplicar aos hereges as penas reservadas pela legislação da época aos grandes delitos. 5. A Igreja foi levada a isto, deixando sua antiga posição, pela insistência que sobre ela exerceram não somente monarcas hostis, como Henrique II da Inglaterra e Frederico Barbarroxa da Alemanha, mas também reis piedosos e fiéis ao Papa, como Luís VII da França. 6. De resto, a Inquisição foi praticada pela autoridade civil mesmo antes de estar regulamentada por disposições eclesiásticas. Muitas vezes o poder civil se sobrepôs ao eclesiástico na procura de seus adversários políticos. 7. Segundo as categorias da época, a Inquisição era um progresso para melhor em relação ao antigo estado de coisas, em que as populações faziam justiça pelas próprias mãos. E de notar que nenhum dos santos medievais, nem mesmo esse Francisco de Assis, tido como símbolo da mansidão, levantou a voz contra a Inquisição, embora soubessem protestar contra o que lhes parecia destoante do ideal na Igreja. Procedimentos da Inquisição. As táticas utilizadas pelos inquisidores são-nos hoje conhecidas, pois ainda se conservaram manuais de instruções práticas entregues ao uso dos referidos oficiais. Quem lê tais textos, verifica que as autoridades visavam a fazer dos juízes inquisitoriais autênticos representantes da justiça e da causa do bem. Bernardo de Guy, século XIV, por exemplo, tido como um dos mais severos inquisidores, dava seguintes normas aos seus colegas. O inquisidor deve ser diligente e fervoroso no seu zelo pela verdade religiosa,
pela salvação das almas e pela extirpação das heresias. Em meio às dificuldades permanecerá calmo, nunca cederá à cólera nem à indignação. Nos casos duvidosos, seja circunspecto, não dê fácil crédito ao que parece provável e muitas vezes não é verdade. Também não rejeite obstinadamente a opinião contrária, pois o que parece improvável frequentemente acaba por ser comprovado como verdade. O amor da verdade e a piedade que devem residir no coração de um juiz, brilhem em seus olhos, a fim de que suas decisões jamais possam parecer ditadas pela cupidez e a crueldade. Prática 6ª p. Edição. Douis 232s. Já que mais de uma vez se encontram instruções tais nos arquivos da Inquisição, não se poderia crer que o apregoado ideal do juiz inquisidor, ao mesmo tempo equitativo e bom, se realizou com mais frequência do que comumente se pensa. Não se deve esquecer, porém, como adiante mais explicitamente se dirá, que as categorias pelas quais se afirmava a justiça na Idade Média não eram exatamente as da época moderna. Além disto, levar-se-á em conta que o papel do juiz, sempre difícil, era particularmente árduo nos casos da Inquisição. O povo e as autoridades civis estavam profundamente interessados no desfecho dos processos, pelo que, não raro exerciam pressão para obter a sentença mais favorável a caprichos ou a interesses temporais. Às vezes, a população obcecada aguardava ansiosamente o dia em que o veredictum do juiz entregaria ao braço secular os hereges comprovados. Em tais circunstâncias não era fácil aos juízes manter a serenidade desejável. Dentre as táticas adotadas pelos inquisidores, merecem particular atenção a tortura e a entrega ao poder secular, pena de morte. A tortura estava em uso entre os gregos e romanos pré-cristãos que quisessem obrigar um escravo a confessar seu delito. Certos povos germânicos também a praticavam. Em 866, porém, dirigindo-se aos búlgaros, o Papa Nicolau I a condenou formalmente. Não obstante, a tortura foi de novo adotada pelos tribunais civis da Idade Média nos inícios do século XII, dado o renascimento do direito romano. Nos processos inquisitoriais, o Papa Inocêncio IV acabou por introduzi-la em 1252, com a cláusula: não haja mutilação de membros nem perigo de morte para o réu. O pontífice, permitindo tal praxe, dizia conformar-se aos costumes vigentes em seu tempo, Bularum Amplissima Collectio segunda 326. Os papas subsequentes, assim como os manuais dos inquisidores, procuraram restringir a aplicação da tortura. Só seria lícita depois de esgotados os outros recursos para investigar a culpa e apenas nos casos em que já houvesse meia prova do delito ou, como dizia a linguagem técnica, dois índices veementes deste, a saber, o depoimento de testemunhas fidedignas, de um lado e, de outro lado, a má fama, os maus costumes ou tentativas de fuga do réu. O Concílio de Viena, França, em 1311 mandou outrossim que os inquisidores só recorressem à tortura depois que uma comissão julgadora e o bispo diocesano a houvessem aprovado para cada caso em particular. Apesar de tudo que a tortura apresenta de horroroso, ela tem sido conciliada com a mentalidade do mundo moderno. Ainda estava oficialmente em uso na França do século XVIII e tem sido aplicada até mesmo em nossos dias. Quanto à pena de morte, reconhecida pelo antigo direito romano, estava em vigor na jurisdição civil da Idade Média. Sabe-se, porém, que as autoridades eclesiásticas eram contrárias à sua aplicação em casos de lesa religião. Contudo, após o surto do catarismo, século XII, alguns canonistas começaram a julgá-la oportuna, apelando para o exemplo do imperador Justiniano, que no século VI infligira aos maniqueus. Em 1199, o Papa Inocêncio III dirigia-se aos magistrados de Viterbo nos seguintes termos: conforme a lei civil, os réus de lesa majestade são punidos com a pena capital e seus bens são confiscados. Com muito mais razão, portanto, aqueles que, desertando a fé, ofendem a Jesus, o Filho do Senhor Deus, devem ser separados da comunhão cristã e despojados de seus bens, pois muito mais grave é ofender a majestade divina do que lesar a majestade humana. Episte 2,1. Como se vê, o Sumo Pontífice com essas palavras desejava apenas justificar a excomunhão e a confiscação de bens dos hereges. Estabelecia, porém, uma comparação que daria ocasião à nova praxe. O imperador Frederico II soube deduzir-lhe as últimas consequências. Tendo lembrado numa Constituição de 1220 a frase final de Inocêncio III, o monarca, em 1224, decretava francamente para a Lombaria a pena de morte contra os hereges, e já que o direito antigo assinalava o fogo em tais casos, o imperador os condenava a ser queimados vivos. Em 1230 o dominicano Guala, tendo subido à cátedra episcopal de Brescia, Itália, fez aplicação da lei imperial na sua diocese. Por fim, o Papa Gregório IX, que tinha intercâmbio frequente com Guala,
adotou o modo de ver deste bispo. Transcreveu em 1230 ou 1231 a Constituição Imperial de 1224 para o registro das cartas pontifícias e em breve editou uma lei pela qual mandava que os hereges reconhecidos pela Inquisição fossem abandonados ao poder civil, para receber o devido castigo, castigo que, segundo a legislação de Frederico II, seria a morte pelo fogo. Os teólogos e canonistas da época se empenharam por justificar a nova praxe. Eis como fazia S. Tomás de Aquino. É muito mais grave corromper a fé, que é a vida da alma, do que falsificar a moeda que é um meio de prover a vida temporal se, pois, os falsificadores de moedas e outros malfeitores são, a bom direito, condenados à morte pelos príncipes seculares, com muito mais razão os hereges, desde que sejam comprovados tais, podem não somente ser excomungados, mas também em toda justiça ser condenados à morte. Suma Teológica segunda 11,3c. A argumentação do Santo Doutor procede do princípio, sem dúvida, autêntico em si, de que a vida da alma mais vale do que a do corpo. Se, pois, alguém pela heresia ameaça a vida espiritual do próximo, comete maior mal do que quem assalta a vida corporal. O bem comum então exige a remoção do grave perigo, veja-se também STO. Segunda 11,4c. Contudo, as execuções capitais não foram tão numerosas quanto se poderia crer. Infelizmente faltam-nos estatísticas completas sobre o assunto. Consta, porém, que o Tribunal de Pamiers, de 1303 a 1324, pronunciou 75 sentenças condenatórias, das quais apenas 5 mandavam entregar o réu ao poder civil, o que equivalia à morte. O inquisidor Bernardo de Guy, em Tolosa, de 1308 a 1323, proferiu 930 sentenças, das quais 42 eram capitais. No primeiro caso, a proporção é de 1:15, no segundo caso, de 1:22. Não se poderia negar, porém, que houve injustiças e abusos da autoridade por parte dos juízes inquisitoriais. Tais males se devem à conduta de pessoas que, em virtude da fraqueza humana, não foram sempre fiéis cumpridoras da sua missão. Os inquisidores trabalhavam a distâncias mais ou menos consideráveis de Roma, numa época em que, dada a precariedade de correios e comunicações, não podiam ser assiduamente controlados pela suprema autoridade da Igreja. Esta, porém, não deixava de o censurar devidamente, quando recebia notícia de algum desmando verificado em tal ou tal região. Famoso, por exemplo, é o caso de Roberto, o Bugro, inquisidor-mor de França no século XIII. O Papa Gregório IX a princípio muito felicitava por seu zelo. Roberto, porém, tendo aderido outrora à heresia, mostrava-se excessivamente violento na repressão da mesma. Informado dos desmandos praticados pelo inquisidor, o Papa o destituiu de suas funções e o mandou encarcerar. Inocêncio IV, o mesmo pontífice que permitiu a tortura nos processos da Inquisição, e Alexandre IV, respectivamente em 1246 e 1256, mandaram aos padres provinciais e gerais dos dominicanos e franciscanos, depusessem os inquisidores de sua ordem que se tornassem notórios por sua crueldade. O Papa Bonifácio VIII, 1294-1303, famoso pela tenacidade e intransigência de suas atitudes, foi um dos que mais reprimiram os excessos dos inquisidores, mandando examinar, ou simplesmente anulando, sentenças proferidas por estes. O Concílio Regional de Narbona, França, em 1243 promulgou 29 artigos que visavam a impedir abusos do poder. Entre outras normas, prescrevia aos inquisidores só proferissem sentença condenatória nos casos em que, com segurança, tivessem apurado alguma falta, pois mais vale deixar um culpado impune do que condenar um inocente. Cânon 23. Dirigindo-se ao imperador Frederico II, pioneiro dos métodos inquisitoriais, o Papa Gregório IX aos 15 de julho de 1233 lhe lembrava que a arma manejada pelo imperador não devia servir para satisfazer aos seus rancores pessoais, com grande escândalo das populações, com detrimento da verdade e da dignidade imperial. E.P. Saec. 13.538-550. Avaliação. Procuremos agora formular um juízo sobre a Inquisição medieval. Não é necessário ao católico justificar tudo o que, em nome desta, foi feito. É preciso, porém, que se entendam as intenções e a mentalidade que moveram a autoridade eclesiástica a instituir a Inquisição. Estas intenções, dentro do quadro de pensamento da Idade Média, eram legítimas e, diríamos até, deviam parecer aos medievais inspiradas por santo zelo. Podem-se reduzir a 4 os fatores que influíram decisivamente no surto e no andamento da Inquisição. 1. Os medievais tinham profunda consciência do valor da alma e dos bens espirituais. Tão grande era o amor à fé, esteio da vida espiritual,
que se considerava a deturpação da fé pela heresia como um dos maiores crimes que o homem pudesse cometer. Notem-se os textos de São Tomás e do imperador Frederico II atrás citados. Essa fé era tão viva e espontânea que dificilmente se admitiria viesse alguém a negar com boas intenções um só dos artigos do credo. 2. As categorias de justiça na Idade Média eram um tanto diferentes das nossas. Havia muito mais espontaneidade, que às vezes equivalia à rudez, na defesa dos direitos. Pode-se dizer que os medievais, no caso, seguiam mais o rigor da lógica do que a ternura dos sentimentos. O raciocínio abstrato e rígido neles prevalecia por vezes sobre o senso psicológico. Nos tempos atuais verifica-se quase o contrário. Muito se apela para a psicologia e o sentimento, pouco se segue a lógica. Os homens modernos não acreditam muito em princípios perenes. Tendem a tudo julgar segundo critérios relativos e relativistas, critérios de moda e de preferência subjetiva. 3. A intervenção do poder secular exerceu profunda influência no desenvolvimento da Inquisição. As autoridades civis anteciparam-se na aplicação da forma física e da pena de morte aos hereges, instigaram a autoridade eclesiástica para que agisse energicamente, provocaram certos abusos motivados pela cobiça de vantagens políticas ou materiais. De resto, o poder espiritual e o temporal na Idade Média estavam, ao menos em tese, tão unidos entre si que lhes parecia normal, recorressem um ao outro em tudo que dissesse respeito ao bem comum. A partir dos inícios do século XIV, a Inquisição foi sendo mais explorada pelos monarcas, que dela se serviam para promover seus interesses particulares, subtraindo-a às diretivas do poder eclesiástico, até mesmo encaminhando-a contra este. É o que aparece claramente no processo inquisitório dos Templários, movido por Filipe o Belo da França, 1285-1314. A revelia do Papa Clemente V. Confronte com o capítulo 25. 4. Não se negará a fraqueza humana de inquisidores e de oficiais seus colaboradores. Não seria ilícito, porém, dizer que a suprema autoridade da Igreja tenha pactuado com esses fatos de fraqueza. Ao contrário, tem-se o testemunho de numerosos protestos enviados pelos papas e concílios a tais ou tais oficiais, contra tais leis e tais atitudes inquisitoriais. As declarações oficiais da Igreja concernentes à Inquisição se enquadram bem dentro das categorias da justiça medieval. A injustiça se verificou na execução concreta das leis. Disse, de resto, que cada época da história apresenta ao observador um enigma próprio na antiguidade remota. O que surpreende são os desumanos procedimentos de guerra. No Império Romano, é a mentalidade dos cidadãos, que não conheciam o mundo sem o seu império, oikomene, orbe habitado, imperium, nem concebiam o império sem a escravatura. Na época contemporânea, é o relativismo ou ceticismo público. É a utilização dos requintes da técnica para lavar o crânio, desfazer a personalidade, fomentar o ódio e a paixão. Não seria então possível que os medievais, com boa fé na consciência, tenham recorrido a medidas repressivas do mal que o homem moderno, com razão, julga demasiado violentas? Quanto à Inquisição Romana, instituída no século XVI, era herdeira das leis e da mentalidade da Inquisição medieval. No tocante à Inquisição Espanhola, sabe-se que agiu mais por influência dos monarcas da Espanha do que sob a responsabilidade da suprema autoridade da Igreja. Origem da Inquisição Espanhola. Os reis Fernando e Isabel, visando a plena unificação de seus domínios, tinham consciência de que existia uma instituição eclesiástica, a Inquisição, oriunda na Idade Média com o fim de reprimir um perigo religioso e civil dos séculos XI e XII, a heresia cátara ou albigense. A este perigo pareciam assemelhar-se as atividades dos marranos, judeus, e mouriscos, árabes. Na Espanha do século XV. 1. A Inquisição medieval, que nunca fora muito ativa na Península Ibérica, achava-se a mais ou menos adormecida na segunda metade do século XV. Aconteceu, porém, que durante a Semana Santa de 1478 foi descoberta em Sevilha uma conspiração de marranos, a qual muito exasperou o público. Então lembrou-se o rei Fernando de pedir ao Papa, reavivasse na Espanha a antiga Inquisição, e a reavivasse sobre novas bases, mais promissoras para o reino, confiando sua orientação ao monarca espanhol. Sisto IV, assim solicitado, resolveu finalmente atender ao pedido de Fernando, ao qual, depois de hesitar algum tempo, se associara Isabel. Enviou, pois, aos reis da Espanha o breve de 19 de novembro de 1478, pelo qual conferia plenos poderes a Fernando e Isabel para nomearem 2 ou 3 inquisidores, arcebispos, bispos ou outros dignitários eclesiásticos, recomendáveis por sua prudência e suas virtudes, sacerdotes seculares ou regulares, de 40 anos de idade ao menos, e de costumes irrepreensíveis, mestres ou bacharéis em teologia, doutores ou licenciados em direito canônico, os quais deveriam passar de maneira satisfatória por um exame especial.
Tais inquisidores ficariam encarregados de proceder contra os judeus batizados reincidentes no judaísmo e contra todos os demais culpados de apostasia. O Papa delegava a esses oficiais eclesiásticos a jurisdição necessária para instaurar os processos dos acusados conforme o direito e o costume. Além disto, autorizava os soberanos espanhóis a destituir tais inquisidores e nomear outros em seu lugar, caso isto fosse oportuno. L. Pastor, Histoire des Papes quarta 370, note-se bem que, conforme este edito, a Inquisição só estenderia sua ação a cristãos batizados, não a judeus que jamais houvessem pertencido à Igreja. A instituição era, pois, concebida como órgão promotor de disciplina entre os filhos da Igreja, não como instrumento de intolerância em relação às crenças não cristãs. Procedimentos da Inquisição Espanhola. Apoiados na licença pontifícia, os reis da Espanha aos 17 de setembro de 1480 nomearam inquisidores, com sede em Sevilha, os dois dominicanos Miguel Morilo e Juan Martins, dando-lhes como assessores 2 sacerdotes seculares. Os monarcas promulgaram também um compêndio de instruções, enviado a todos os tribunais da Espanha, constituindo como que um código da Inquisição, a qual assim se tornava uma espécie de órgão do Estado Civil. Os inquisidores entraram logo em ação, procedendo geralmente com grande energia. Parecia que a Inquisição estava a serviço não da religião propriamente, mas dos soberanos espanhóis, os quais procuravam atingir criminosos mesmo de categoria meramente política. Em breve, porém, fizeram-se ouvir em Roma queixas diversas contra a severidade dos inquisidores. Sisto IV então escreveu sucessivas cartas aos monarcas da Espanha, mostrando-lhes profundo descontentamento por quanto acontecia em seu reino e baixando instruções de moderação para os juízes tanto civis como eclesiásticos. Merece especial destaque neste particular o breve de 2 de agosto de 1482, que ao Papa, depois de promulgar certas regras coibitivas do poder dos inquisidores, concluía com as seguintes palavras: visto que somente a caridade nos toma semelhantes a Deus, rogamos e exortamos o Rei e a Rainha, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que imitem aquele de quem é característico ter sempre compaixão e perdão. Queiram, portanto, mostrar-se indulgentes para com seus súditos da cidade e da diocese de Sevilha que confessam o erro e imploram a misericórdia. Contudo, apesar das frequentes admoestações pontifícias, a Inquisição espanhola ia se tornando mais e mais um órgão poderoso de influência e atividade do monarca nacional. Para comprovar isto, basta lembrar o seguinte: a Inquisição no território espanhol ficou sendo instituto permanente durante 3 séculos a fio. Nisto diferia bem da Inquisição medieval, a qual foi sempre intermitente, tendo em vista determinados erros oriundos em tal ou tal localidade. A manutenção permanente de um tribunal inquisitório impunha avultadas despesas, que somente o Estado podia tomar a seu cargo. Foi o que se deu na Espanha. Os reis atribuíam a si todas as rendas materiais da Inquisição, impostos, multas, bens confiscados, e pagavam as respectivas despesas. Consequentemente, alguns historiadores, referindo-se à Inquisição espanhola, denominaram-na Inquisição Régia. Emancipada de Roma. A fim de completar o quadro até aqui traçado, passemos a mais um pormenor característico do mesmo. Os reis Fernando e Isabel visavam a corroborar a Inquisição, emancipando-a do controle mesmo de Roma. Conceberam então a ideia de dar à instituição um chefe único e plenipotenciário, o Inquisidor Mor, o qual julgaria na Espanha mesmo os apelos dirigidos a Roma. Para este cargo, propuseram a Santa Sé um religioso dominicano, Tomás de Torquemada, Turrecremata, em latim, o qual em outubro de 1483 foi realmente nomeado Inquisidor Mor para todos os territórios de Fernando e Isabel. Procedendo à nomeação, escrevia o Papa Sisto IV a Torquemada: os nossos caríssimos filhos em Cristo, o Rei e a Rainha de Castela e Leão, nos suplicaram para que te designássemos como inquisidor do mal da heresia nos seus reinos de Aragão e Valença, assim como no Principado de Catalunha. Bula Ord Praedicatorum 622. O gesto de Sisto IV só se pode explicar por boa fé e confiança. O ato era, na verdade, pouco prudente. Com efeito, a concessão benignamente feita aos monarcas seria pretexto para novos e novos avanços destes. Os sucessores de Torquemada no cargo de Inquisidor Mor já não foram nomeados pelo Papa, mas pelos soberanos espanhóis, de acordo com critérios nem sempre louváveis. Para Torquemada e sucessores, foi obtido da Santa Sé o direito de nomearem os inquisidores regionais, subordinados ao Inquisidor Mor. Mais ainda, Fernando e Isabel criaram o chamado Conselho Régio da Inquisição, comissão de consultores nomeados pelo poder civil e destinados como que a controlar os processos da Inquisição. Gozavam de voto deliberativo em questões de direito civil e de voto consultivo em temas de direito canônico. Uma das expressões mais típicas da autonomia arrogante do Santo Ofício espanhol é o famoso processo que os inquisidores moveram contra o arcebispo primaz da Espanha,
Bartolomeu Carranza, de Toledo. Sem descer aos pormenores do acontecimento, notaremos aqui apenas que durante 18 anos contínuos a Inquisição Espanhola perseguiu o venerável prelado, opondo-se a legados papais, ao Concílio Ecumênico de Trento e ao próprio Papa, em meados do século XVI. Frisando ainda um particular, lembraremos que o rei Carlos III, 1759-1788, constituiu outra figura significativa do absolutismo régio no setor que vimos estudando. Colocou-se peremptoriamente entre a Santa Sé e a Inquisição, proibindo a esta que executasse alguma ordem de Roma sem licença prévia do Conselho de Castela, ainda que se tratasse apenas de proscrição de livros. O inquisidor Mor, tendo acolhido um processo sem permissão do rei, foi logo banido para a localidade situada a 12 horas de Madrid. Só conseguiu voltar após apresentar desculpas ao rei, que as aceitou, declarando: "O inquisidor-geral pediu-me perdão, e eu lhe concedo. Aceito agora os agradecimentos do tribunal. Protegê-lo-ei sempre. Mas não se esqueça desta ameaça de minha cólera voltada contra qualquer tentativa de desobediência. Confronticon des devises do desart, elis pagni de ele ancien regime. La Societe 101s." A história atesta outrossim como a Santa Sé repetidamente decretou medidas que visavam a defender os acusados frente à dureza do poder régio e do povo. A Igreja em tais casos distanciava-se nitidamente da Inquisição Régia, embora esta continuasse a ser tida como tribunal eclesiástico. Assim, aos 2 de dezembro de 1530, Clemente VII conferiu aos inquisidores a faculdade de absolver sacramentalmente os delitos de heresia e apostasia. Destarte o sacerdote poderia tentar subtrair do processo público e da infâmia da Inquisição qualquer acusado que estivesse animado de sinceras disposições para o bem. Aos 15 de junho de 1531, o mesmo Papa Clemente VII mandava aos inquisidores tomassem a defesa dos mouriscos que, acabrunhados de impostos pelos respectivos senhores e patrões, poderiam conceber ódio contra o cristianismo. Aos 2 de agosto de 1546, Paulo III declarava os mouriscos de Granada aptos para todos os cargos civis e todas as dignidades eclesiásticas. Aos 18 de janeiro de 1556, Paulo IV autorizava os sacerdotes a absolverem confissão sacramental os mouriscos. Compreende-se que a Inquisição Espanhola, mais e mais desvirtuada pelos interesses às vezes mesquinhos dos soberanos temporais, não podia deixar de cair em declínio. Foi o que se deu realmente nos séculos XVIII e XIX. Em consequência de uma revolução, o imperador Napoleão interveio no governo da nação, aboliu a Inquisição Espanhola por decreto de 4 de dezembro de 1808. O rei Fernando VII, porém, restaurou-a em 1814, a fim de punir alguns de seus súditos que haviam colaborado com o regime de Napoleão. Finalmente, quando o povo se emancipou do absolutismo de Fernando Vil, restabelecendo o regime liberal no país, um dos primeiros atos das Cortes de Cádiz foi a extinção definitiva da Inquisição em 1820. A medida era, sem dúvida, mais do que oportuna, pois punha termo a uma situação humilhante para a Santa Igreja. Tomás de Torquemada. Tomás de Torquemada nasceu em Valladolid, ou, segundo outros, em Torquemada, no ano de 1420. Fez-se religioso dominicano, exercendo por 22 anos o cargo de prior do convento de Santa Cruz em Segóvia. Já aos 11 de fevereiro de 1482 foi designado por Sisto IV para moderar o zelo dos inquisidores espanhóis. No ano seguinte, o mesmo pontífice o nomeou primeiro inquisidor de todos os territórios de Fernando e Isabel. Extremamente austero para consigo mesmo, o frade dominicano usou de semelhante severidade nos seus procedimentos judiciários. Dividiu a Espanha em 4 setores inquisitoriais, que tinham como sedes respectivas as cidades de Sevilha, Córdoba, Jaén e Vila, Ciudad Real. Em 1484 redigiu, para uso dos inquisidores, uma instrução, opúsculo que propunha normas para os processos inquisitoriais, inspirando-se em trâmites já usuais na Idade Média. Esse libelo foi completado por 2 outros do mesmo autor, que vieram a lume respectivamente em 1490 e 1498. O rigor de Torquemada foi levado ao conhecimento da sé de Roma. O Papa Alexandre VI, como dizem algumas fontes históricas, pensou então em destituí-lo de suas funções, só não terá feito por deferência à corte da Espanha. O fato é que o pontífice houve por bem diminuir os poderes de Torquemada, colocando a seu lado 4 assessores munidos de iguais faculdades, breve de 23 de junho de 1494. Quanto ao número de vítimas ocasionadas pelas sentenças de Torquemada, as cifras referidas pelos cronistas são tão pouco coerentes entre si que nada se pode afirmar de preciso sobre o assunto. Tomás de Torquemada ficou sendo, para muitos, a personificação da intolerância religiosa, homem de mãos sanguinolentas. Os historiadores modernos, porém, reconhecem exagero nessa maneira de conceituá-lo.
levando em conta o caráter pessoal de Torquemada, julgam que este religioso foi movido por sincero amor e verdadeira fé, cuja integridade lhe parecia comprometida pelos falsos cristãos, daí o zelo extraordinário com que procedeu. A reta intenção de Torquemada ter-se-á traduzido de maneira pouco feliz. De resto, o seguinte episódio contribui para desvendar outro traço, menos conhecido, do frade dominicano. Em dada ocasião, foi levado ao Conselho Régio da Inquisição a proposta de se impor aos muçulmanos ou a conversão ao cristianismo ou o exílio. Torquemada opôs-se a essa medida, pois queria conservar o clássico princípio de que a conversão ao cristianismo não pode ser extorquida pela violência. Por conseguinte, a Inquisição deveria restringir sua ação aos cristãos apóstatas. Estes, e somente estes, em virtude do seu batismo, tinham um compromisso com a Igreja Católica. Como se vê, Torquemada, no fervor mesmo do seu zelo, não perdeu o bom senso neste ponto. Exerceu suas funções até a morte, aos 16.091.498. Poder Régio e Inquisição em Portugal. Em síntese, o Instituto Histórico Geográfico do Brasil publicou os regimentos da Inquisição em Portugal, vigentes também no Brasil, datados de 1552, 1613, 1640 e 1774, este assinado pelo Marquês do Pombal. São acompanhados de uma introdução redigida pela professora Sônia Aparecida de Siqueira, que põe em evidência o fato de que a Inquisição nunca foi uma instituição meramente eclesiástica, mas, em virtude da lei do padroado, foi mais e mais dirigida pela coroa de Portugal em vista de seus interesses políticos. A Santa Sé teve de se opor mais de uma vez aos processos da Inquisição, a fim de tutelar os cristãos novos e outros cidadãos julgados pelo tribunal. A Inquisição está sempre em foco. É motivo de acusações à Igreja, muitas vezes mal fundamentadas ou repetidas como chavões, sem que o público tenha acesso aos documentos básicos que nortearam a Inquisição. Poucas pessoas têm contato direto com os arquivos e as fontes escritas do movimento inquisitorial. Eis que o Instituto Histórico Geográfico do Brasil, IHGB, publicou no número 392, ano 157, da sua revista, correspondente a julho-setembro 1996, pp 495.020, os regimentos do Santo Ofício da Inquisição do Reino de Portugal datados de 1552, 1613, 1640, 1774, este assinado pelo Marquês de Pombal, além de um regimento sem data. Tal edição esteve aos cuidados da professora Sônia Aparecida de Siqueira, sócia correspondente do IHGB em São Paulo, que escreveu longa introdução a tais documentos. Como nota o professor Arno Velling, presidente do IHGB em 1996, a Dra Sônia Aparecida localizou a Inquisição e seus sucessivos regimentos nos diferentes momentos históricos, sublinhando, inclusive, a progressiva expansão do poder real sobre a instituição, culminando no regime sectarista. P. 495. Como se sabe, a Inquisição nunca, nem na Idade Média, foi um tribunal meramente eclesiástico. Isto era inconcebível outrora, dado que o Estado era oficialmente cristão e, por isto, se julgava responsável pelos interesses da fé cristã. A tal título intervinha ele em questões de foro religioso, por vezes ditando normas à Igreja. Tal realidade se acentuou na Península Ibérica, Espanha e Portugal, a partir do século XVI, em virtude dos privilégios do padroado. Com efeito, já que os reis de Espanha e Portugal eram descobridores de novas terras, as quais levavam a fé católica, a Santa Sé lhes concedeu poderes especiais para organizarem a vida da Igreja nas regiões recém-descobertas. Daí a grande ingerência nos assuntos religiosos, a título de colaboração com a Igreja, colaboração que redundou, aos poucos, em sufocação da autoridade eclesiástica em favor dos interesses da coroa. Nas linhas subsequentes, apresentaremos as origens da Inquisição em Portugal e alguns traços da explanação da professora Sônia Aparecida, que põe em relevo a intervenção sempre mais prepotente dos monarcas em assuntos inquisitoriais. Origens da Inquisição Portuguesa. O rei D. João III de Portugal, 1521-57, desejava que o Papa estabelecesse a Inquisição em seu reino, tendo em vista especialmente a eliminação dos judeus não plenamente convertidos ao cristianismo. Durante 27 anos, Essa Majestade e a Santa Sé se defrontaram, visto que o rei pedia poderes, em matéria religiosa, que o Papa não lhe queria conceder. Assim, conforme o monarca, o inquisidor-mor seria escolhido pelo rei, assim como os outros inquisidores, subordinados, podendo estes últimos ser não apenas clérigos, mas também juristas leigos, que passariam a ter a mesma jurisdição que os eclesiásticos. Mas, conforme o desejo do rei, os inquisidores estariam acima dos bispos e dos superiores das ordens religiosas, de modo que poderiam processar e condenar eclesiásticos sem consultar os respectivos prelados.
os bispos ficariam impedidos de intervir em qualquer causa que os inquisidores chamassem a si. Ainda, os inquisidores poderiam impor excomunhões reservadas à Santa Sé e levantar as que eram impostas pelos bispos. Como se vê, o rei queria desta maneira obter o controle total sobre os bispos e a Igreja em Portugal. Finalmente, aos 17 em 12.1.531, o Papa Clemente VII concedeu a Inquisição em Portugal, mas em termos que contrariavam as solicitações de D. João III. Em vez de outorgar ao rei poderes para nomear os inquisidores, o Papa nomeou diretamente um comissário da Sé Apostólica e inquisidor no Reino de Portugal e nos seus domínios. Esse comissário poderia nomear outros inquisidores, mas a sua autoridade não estava acima da dos bispos, que poderiam também, por seu lado, investigar as heresias. Os termos desta bula ou concessão nunca foram aplicados em Portugal. O inquisidor nomeado, Frei Diogo da Silva, era o confessor do rei, não aceitou o cargo, talvez por pressão do monarca. Apesar disto, em meio à grande agitação popular, começaram a funcionar tribunais inquisitoriais em algumas dioceses anarquicamente. Em consequência, o Papa suspendeu a Inquisição, alegando que o rei o enganara, escondendo-lhe a conversão forçada de judeus no reinado de Emanuel, 1495-1521, ordenou a anistia aos judeus e a restituição dos bens confiscados, bula de 07041.535. As razões sobre as quais se baseavam tais decisões de Clemente VII são assaz significativas. A conversão dos judeus infiéis deve ser propiciada mediante a persuasão e a doçura, das quais Cristo deu exemplo, respeitando sempre o livre-arbítrio humano. A conversão violenta ou extorquida dos judeus sob o reinado de Emanuel era tida como façanha que não se deveria reproduzir. A Santa Sé assim procurava defender e proteger os cristãos novos, vítimas do poder régio. O Papa Clemente VII, que resistira a D. João III, morreu em 1534, tendo por sucessor Paulo III. O rei voltou a insistir junto ao pontífice para conseguir o tipo de tribunal de inquisição que atendia aos interesses da coroa. Não obteve propriamente, mas por bula de 23051.536 Paulo III restabeleceu a Inquisição em Portugal, nomeando 3 inquisidores e autorizando o rei a nomear outro. Além disto, o pontífice mandava que, durante 3 anos, os nomes das testemunhas de acusação não fossem acobertados por segredo e durante 10 anos os bens dos condenados não fossem confiscados. Os bispos teriam as mesmas faculdades que os inquisidores na pesquisa das heresias. Por intermédio de seu núncio em Lisboa, o Papa reservava a si o direito de fiscalizar o cumprimento da bula, de examinar os processos quando bem o entendesse e de decidir em última instância. É a partir desta bula, 23051.536, que se pode considerar estabelecida a Inquisição em Portugal. O rei, que não se dava por satisfeito com as disposições da Santa Sé, começou a burlá-las. Quis, antes do mais, subtrair a Inquisição à vigilância do pontífice e, para tanto, suscitou incidentes numerosos a ponto de obrigar a partir o núncio Capô de Ferro, que tinha poderes para suspender o tribunal, caso não fossem respeitadas as cláusulas de proteção aos cristãos novos. Além disto, nomeou inquisidor o infante D. Henrique, seu irmão, então arcebispo de Braga que, com seus 27 anos, não tinha idade legal para exercer tais funções. Enfim, aproveitava ou provocava ocasiões ou pretextos para fazer que o público cresce na má-fé dos judeus convertidos. Cristãos novos assim apareciam cartaz nas portas da catedral e de outras igrejas de Lisboa, anunciando a chegada próxima do Messias. Um alfaiate de Setúbal apresentou-se ao público como Messias, o que não foi levado a sério pela população, mas bastou para que os agentes do rei fizessem grandes represálias e tentassem convencer Roma dos perigos do judaísmo em Portugal. Apesar da má vontade do rei, o Papa fazia questão de manter sob seu controle o Santo Ofício em Portugal. Reforçando normas anteriores, o pontífice emitiu nova bula em 1210.1.539, que proibia aduzir testemunhas secretas e concedia outras garantias aos acusados, entre as quais o direito de apelação para o Papa. Determinava outrossim que os emolumentos dos inquisidores não fossem pagos mediante os bens dos prisioneiros. Também esta bula não foi observada em Portugal. O Papa então resolveu suspender a Inquisição pelo breve de 22091.544. Tomou a precaução de fazer publicar de surpresa em Lisboa este documento, levado secretamente para lá por um novo núncio. O rei, profundamente golpeado, jogou a sua última cartada. Requereu ao Papa que revogasse a suspensão e restaurasse a Inquisição sem qualquer limitação, e acrescentava a ameaça: se Vossa Santidade não prover nisso, como é obrigado e dele se espera, não poderei deixar de remediá-lo confiando em que não somente do que suceder Vossa Santidade me haverá por sem culpa, mas também os príncipes e os fiéis cristãos que o souberem, conhecerão que disso não sou causa nem ocasião.
Tais palavras continham a ameaça de desobediência formal ao Papa e de cisão na Igreja. D. João III seguiu o conselho que lhe fora dado pelos seus dois enviados à Santa Sé em 1535, negasse obediência ao Papa, imitando o exemplo do rei Henrique VIII da Inglaterra. Entre a obediência ao Papa, como fiel católico, e a rebeldia declarada que lhe permitisse instituir um tribunal, que era no fundo um instrumento da política régia, o rei de Portugal estava disposto a seguir a segunda via. O pontífice via-se naquele momento, 1.54445, premido por outras graves preocupações, como a convocação e a preparação do Concílio de Trento, sobre o qual o imperador Carlos V e outros monarcas tinham seus interesses. Em consequência, acabou por aceitar os pontos principais da solicitação de D. João III, por bula de 16071.547, nomeou o inquisidor-geral o cardeal Infante de Henrique, e retirou aos núncios em Lisboa a autoridade para intervirem nos assuntos de alçada da Inquisição. Esta seguiria seus trâmites próprios, diversos dos habituais nos processos comuns. Ao mesmo tempo, porém, o Papa mitigava suas disposições. Promulgou um breve que suspendia o confisco de bens por 10 anos, outro breve suspendia por 1 ano a entrega de condenados ao braço secular ou a aplicação da pena de morte. Em outro breve, ainda o Papa fazia recomendações tendentes a moderar os previsíveis excessos da Inquisição e a permitir a partida dos cristãos novos para o estrangeiro. Pouco antes de morrer ou aos 8 de janeiro de 1549, Paulo III editou novo breve, que abolia o segredo das testemunhas, breve este que provavelmente nunca foi aplicado em Portugal. Eis algumas passagens muito significativas da introdução redigida pela professora Sônia Aparecida de Siqueira. Cristãos novos. Urgia acalmar a inquietação causada pela presença dos cristãos novos, inimigos em potencial pelo seu supranacionalismo. O combate às minorias dissidentes era um programa inadiável. Os neocristãos podiam ser portadores do fermento herético por suas crenças residuais e por seus íntimos contatos com luteranos e judeus. E mais, com a frutificação das descobertas, da exploração do mundo colonial que se montava, com o comércio ultramarino, com a urbanização progressiva, os cristãos novos ganhavam força econômica e tendiam a uma solidariedade que lhes acrescia o poder de ação no meio social. O trono sentiu a ameaça que representariam se não fossem bons cristãos. Reagiu. A Inquisição foi criada e estendeu-se sobre cristãos novos, cristãos velhos, povo e hierarquias. pp. 502s. Certas determinações de Roma avocando a si, diretamente, ou por meio de seus núncios, jurisdição sobre os cristãos novos revelam que existia ainda uma certa indefinição da hierarquia judicial, bem como o propósito pontifício de reservar para a Cúria jurisdição superior. Em 1533, a bula de Clemente VII Sempiterno Regi revogou todos os poderes que haviam sido outorgados a Frei Diogo da Silva, inquisidor-mor de Portugal, chamando a si todas as causas dos cristãos novos, mouros e heréticos. Em 1534, um breve de Paulo III dirigido a D. João III mandava que os inquisidores suspendessem os processos contra pessoas suspeitas de heresia. Em 1535, uma carta pontifícia determinava que os núncios de Portugal pudessem conhecer as apelações dos cristãos novos. No mesmo ano, escrevia Paulo III ao rei sobre os cristãos novos e aos cristãos novos, interferindo diretamente na definição do processo, concedia que pudessem tomar por procuradores e defensores quaisquer pessoas que quisessem. As bulas de perdão geral que paralisavam a ação do tribunal vinham de Roma, diluindo, de tempos em tempos, a autoridade dos inquisidores. Confirmando o primeiro perdão concedido por Clemente VII, concedia a Paulo III um segundo em 1535 e, em 1547, pela bula Iliusque Misericors, concedia um terceiro. Ao depois, outros indultos gerais foram sendo concedidos, e, quando o próprio rei os negociava com os cristãos novos, tinha de pleiteá-los junto à Cúria Romana, como aconteceu com Filipe III em 1605. Aliás, as intromissões da Cúria nas atividades da Inquisição continuaram, decrescentes sem dúvida, mas constantes pelo tempo afora, dada a natureza de sua justiça. De 1678 a 1681, o Santo Ofício chegou a ser suspenso em Portugal por decisão do Pontífice, o que indica que, apesar da amplificação do absolutismo, os tribunais continuavam a carecer da aquiescência de Roma para atuar. pp. 506s. A figura do inquisidor. Capaz, idôneo, de boa consciência, devia ser o inquisidor, requisitos que garantiriam a aplicação da justiça com equanimidade. Pedia-se também constância. p. 526. O juízo coletivo sobre a Inquisição dependeria do comportamento de seus oficiais, de sua capacidade de corrigir as próprias imperfeições,
de imolar impulsos e interesses em prol do bom nome do tribunal. A verdade é que, na prática, ou por causa da vigilância social, ou do controle institucional, ou, talvez, da fusão dos ideais individuais com os do Santo Ofício, não temos notícia de escândalos ou abusos dos agentes inquisitoriais. Geralmente, as exceções apenas confirmariam a regra. Alguns inquisidores, por suas virtudes ou pelo sacrifício, chegaram a ser elevados aos altares. Em nota 74, diz a autora, não pertenceram ao Santo Ofício português, mas foram santificados os inquisidores S. Raimundo Penafort, S. Toribio Mongrovejo, São Pedro de Verona, mártir, S. Pio V, S. Domingos de Gusmão, São Pedro de Arbuês, S. João Capistrano. Beatificados foram Pedro Castronovo, legado cisterciense, Raimundo, Arcediago de Toledo, Bernardo, seu capelão. Inquisidores também, 2 clérigos, Fortanerio e Ademaro, núncios do Santo Ofício de Tolosa, martirizados pelos albigenses, Conrado de Marburg, mártir, pároco e inquisidor da Alemanha, e o confessor de Santa Isabel da Hungria, João de Salermo. O inquisidor da Frísia e Holanda no século XVI, Guilherme Lindano, foi considerado venerável. p. 527. A Inquisição Pombalina. A ideia de separação de um Estado só político e de uma igreja só religiosa germina nessa época. Pretende-se uma nova política religiosa que usa a tolerância como seu instrumento. Impunha-se conexão com o absolutismo, ainda então vivo como ideia política. Limitar o poder jurisdicional da igreja e difundir o espírito laico. Em meio a esse clima das reformas pretendidas, a questão religiosa punha em relevo o Santo Ofício, tradicional defensor da ortodoxia das crenças, fiel zelador da unidade das consciências. Não se pensa em extingui-lo, mas, sim, em reformá-lo, adequando-o aos novos tempos. Urgia a elaboração de um novo regimento que tornasse a Inquisição mais inofensiva e pusesse o tribunal realmente nas mãos da coroa. Esse novo regimento foi mandado executar pelo cardeal da Cunha. No seu preâmbulo, justificasse a sua necessidade na medida em que as leis que geriam o Santo Ofício teriam sido, ao longo dos séculos, distorcidas pelos jesuítas, interessados em dar ao Papa o supremo poder sobre a Inquisição. Desde o governo do cardeal Infante de Henrique, dominado, diz o cardeal da Cunha, pelo seu confessor, o jesuíta Leão Henriques, até ao reinado de D. João V, foi o tribunal escapando ao poder do rei. Teria chegado ao máximo a influência da companhia, sob o inquisidor Dom Pedro de Castilho, que tornou a legislação mais jesuítica do que régia. p. 562. Os tempos eram diversos. O Estado se configurava de outra maneira, definindo diferentes funções. Cioso de seu poder, recusava-se a partilhá-lo com quaisquer instituições ou estamentos. Impunha-se a necessidade de limitar o poder jurisdicional da Igreja. Assim, o regimento de 1774 visou o fortalecimento do poder da coroa, invocando o direito do reino. Instalava-se o regalismo absolutista como ideal de união cristã na ordem civil. p. 563. É importante conhecer os dados históricos dos quais as páginas deste artigo referem apenas alguns poucos traços. Contribuem para repor a verdade em foco, mostrando as causas latentes da Inquisição em Portugal, como também na Espanha. Os estudiosos não podem deixar de exprimir sua gratidão ao Instituto Histórico e Geográfico do Brasil pela publicação do trabalho da professora Sônia Aparecida de Siqueira e dos regimentos da Inquisição Portuguesa, que vigoraram também no Brasil colonial.